O Calazans, na época, era secretário de Educação do Rio Grande do Norte, e ele teve uma informação qualquer, não sei de quem, não mais, de que no Recife eu estaria buscando, pesquisando, fazendo essa coisa toda, e me procura para discutir essa possibilidade de fazer uma experiência piloto relativamente grande aqui. E eu disse, bem, se faz um convênio através da Universidade do Recife, e a sua secretaria, portanto, o governo, desde que haja umas exigências que eu coloco, então não há por que não fazer a experiência. Não? E uma das exigências que eu fazia era a de que as nossas relações se travariam entre universidade e Secretaria de Educação, e não através de nenhum representante da Aliança para o Progresso. A minha tese era a seguinte: eu não aceito coisa nenhuma da Aliança para o Progresso, mas não tenho nada contra usar o dinheiro que ela pensa que é dela, mas que não é, porque no fundo o dinheiro da Aliança para o Progresso era o dinheiro que voltava para o Brasil, ainda mais em termos de favor, mas o dinheiro nosso, senhor, o dinheiro nosso, o dinheiro dessa área subdesenvolvida, que não é subdesenvolvida só porque é explorada, dominada. Entende? Então, por que não aproveitar esse dinheiro no retorno para a gente, desde que a gente assegurasse o que a gente pudesse fazer com ele? Quer dizer, a minha posição era essa, entende? Se eu tenho autoridade sobre o que se vai fazer no projeto, eu não quero saber se esse dinheiro vem da Aliança ou se vem do japonês. Qual é a importância do trabalho em Angicos? Eu tenho 2 ou 3 elementos de resposta. O primeiro elemento de resposta é pessoal. É uma ocasião excepcional de um jovem, um grupo, crescer, descobrir realidades, descobrir pessoas, descobrir a riqueza do diálogo, descobrir a riqueza da diferença, a natureza mesmo do que se conversava, a partir das metodologias, permite um crescimento extraordinário para cada um da gente. Não é só crescimento individual, é crescimento coletivo. E Paulo Freire diz com todas as letras: ninguém se educa sozinho, ninguém educa ninguém. A educação é um ato, digamos, interativo na relação com o mundo. Então isso é uma síntese do que foi a importância. Agora, a importância pessoal e individual como aprendizagem de profissionalismo, de timing, entende? De rigor, de resultado. 40 horas, se você perde 1 hora ou 2 horas, o custo é muito alto, entende? O retrabalho é muito difícil, entende? Nas 40 horas, a gente tem que fazer laboratório. Você faz e quase que tenta olhar de cima, desincorporar para estar vendo o que está vivenciando de maneira crítica para poder estar corrigindo praticamente imediatamente. Então, lá, por exemplo, em Angicos, nós tínhamos as aulas à noite e no dia seguinte praticamente 3 horas de reunião pela manhã para passar um pente fino sobre acertos e erros, e sobre correções, e sobre coisas que a gente anotava para aprofundar depois. Aí vem a pergunta, e Paulo Freire? Então, Paulo, na época, já era um homem humilde, inteligente, educador, ensinando a gente e aprendendo com a gente. Ao longo do processo, a gente tinha coisas que dizia Paulo Freire. Nos seminários, ele vinha mais ou menos cada 3 semanas, ou 2, passava 2, 3 dias com a gente, com a equipe. Às vezes, Dona Elza, a esposa dele, vinha também. Ela tinha uma enorme experiência educativa, ela era professora primária, tinha sido diretora de escola primária. Mas Paulo Freire, então, aceitava a nossa lista, discutia. Dizia: eu escrevi isso, por isso, por isso, por isso. Vocês talvez não estejam aplicando bem, não perceberam isso, não perceberam aquilo. Ok?
a gente aceitava. Ou então, mas me diga mesmo como é. Dilma, diga aí. Dilma levantava muitas perguntas, Rosali levantava muitas perguntas, outros. Aí ele dizia, diga de novo, mas você tem razão. Então, vamos corrigir a teoria, vamos reescrever isso. Entende? Quer dizer, é uma lucidez, uma humildade, entende? Que é muito longe desse quase papa em que foi configurado uma imagem posterior de Paulo Freire, autor de livros para bibliotecas. Lá não, nós tínhamos um Paulo Freire que alguns autores, acaba de sair um livro de Carlos Alberto, Paulo Freire First, o primeiro Paulo Freire, nós convivimos com o primeiro Paulo Freire. O Paulo Freire que estava criando e aperfeiçoando constantemente. O que é que acontecia? A cartilha do MEC era Ada dá o dedo ao urubu. A outra página era Eva viu a uva. Aqui no Nordeste, as pessoas sabem que ninguém dá dedo ao urubu. Entendeu? Uva, na época, quase não existia. Mas por que que o intelectual que inventou isso pôs essas duas frases? Porque eram os fonemas mais simples para começar o beabá. Entendeu? E aquilo ali era decoreba, que não tinha nada que ver com o suor, com a emoção, com a carga semântica. Entendeu? Paulo Freire entendeu, depois de estudar, que as pessoas se mobilizam mais quando a gente trabalha os seus temas, as suas preocupações. E então se começa com uma pesquisa temática sobre os temas geradores e se continua com uma pesquisa sobre as palavras geradoras. Nós analisamos 800 palavras geradoras de angicos, a partir das quais se selecionou 16 e depois 13, e essas 13 contêm todos os fonemas que a gente precisa na língua portuguesa. Então foi arrumar agora para garantir uma progressão, tanto do ponto de vista das dificuldades fonéticas, como da dificuldade temática. Por exemplo, decidir se sai do simples para o global, do global para o simples. O que é que acontece? Quando você trabalha esses temas, a pessoa se reconhece. Você imagine belota. Belota, nós não sabíamos da existência da palavra. É um enfeite, aqueles berloques que embelezam rede, que embelezam a chibata do cavalheiro, que embeleza a rédea do cavalo, entende? Que embeleza algumas almofadas nas casas das pessoas, etc, etc, etc. É um valor cultural e, ao mesmo tempo, é um fonema simples. É um choque começar sobre uma palavra assim tão cultural. E é uma enorme já valorização da cultura local, da especificidade cultural local. Ok? Em Brasília, creio que das primeiras palavras geradoras foi tijolo. Em Brasília, 64, porque em Brasília foi 64, discutir a palavra tijolo com a população analfabeta candanga, procurando viver ou sobreviver ali nas cidades em torno, etc., é discutir o trabalho deles, é discutir as condições de trabalho, é discutir condições de moradia, é discutir quem mora onde e por quê, e como, etc, etc. Repare, na sala de aula a gente estava discutindo o cotidiano, entende? Ao invés do artificialismo, que é você aqui estar com alguma coisa em sala de aula, que depois você vai ter que preparar isolado na sua casa. Não, na sala você está discutindo o seu trabalho, o trabalho do seu colega, do seu amigo, de sua família, entendeu? Olha a sacada, compreende? Então, tema gerador, palavra gerador, tem que ver com o cotidiano. Eu estou envolvido emocionalmente naquela discussão. Na hora em que a aprendizagem é de dentro para fora, ela é uma ferramenta que vai ficar sempre afiada. A primeira noite, não tem uma palavra.
a gente discute o conceito antropológico de cultura. Conceito antropológico de cultura, qual é o papel do homem nisso aí, nesse mundo. Então a gente começa com uma ficha muito simples. Era um homem com algumas listas, algumas, não eram flechas, que levavam a uma cacimba, ao Monte Cabugi, que é lá ao lado de Angicos, que levavam uma casa, uma cacimba, um poço, que levavam a uma árvore e se apresentava aquilo ali. O que é que vocês estão vendo? As pessoas achavam estranho e começavam a escrever. Eu vejo um homem, eu vejo uma casa. Muito bem, é exatamente isso que a gente quer. Descreva, descreva, descreva. Então, pouco a pouco, na discussão, você identifica objetos de cultura fabricados pelo homem, a ação transformadora, o homem transformando o mundo. E outros objetos que estão na natureza. Aí já se falaria, se fosse o caso, de preservação, etc, etc. Mas separar objetos de cultura e objetos de natureza. E a partir daí, um reforço. A ficha seguinte, por exemplo, era um índio caçando, com arco e flecha. A terceira era um caçador com espingarda, caçando. Mesma descrição, objeto de natureza, objeto de cultura, o índio vestido com penas. As penas já eram resultado de um trabalho cultural, não eram mais a pena do pássaro, natural, compreende? E, ao mesmo tempo, eles identificavam no índio por que criou a flecha, por que criou o arco. No índio, que no imaginário popular é o ser menos, digamos, evoluído do ponto de vista das tecnologias. E eles identificavam, entende? E aí depois a espingarda. Mesma discussão. Outro nível tecnológico, outro nível de combatividade, de agressividade. E o próximo, um gato e um rato. O gato e um rato, mesma descrição. Mas, e o rato? Continua fugindo, continua. E o gato? Continua correndo atrás, continua. Por que não tem sequer um arco e uma flecha? Quanto mais uma espingarda. Grande discussão para identificar o que é homem e o que é o comportamento simplesmente animal. O cara sai de lá, eu sou homem, eu sei meu papel, eu sou gente. Olhe bem, período era o período da... Paulo Freire chamou mais tarde, na pedagogia do oprimido, o período do amém, dizer sim, senhor, eu não sou ninguém, nasci assim porque Deus quer, vou sempre continuar assim, etc. Você começa com o ovo de Colombo, gerando uma compreensão do papel do homem na transformação do mundo. E aí, a partir daí, a gente discute outras questões, no conceito antropológico de cultura, que é o declique para quando a gente for começar primeiro tema gerador, a primeira palavra geradora. Sem isso, aquela discussão sobre o tijolo ia ser uma discussão meramente, digamos, de fonemas, entende? Que não é o mais importante. Não sei se percebe essa diferença. Então, depois disso, coloca-se a primeira palavra geradora, se discute a primeira palavra geradora com toda essa temática voltando ao conceito antropológico e agora ao papel de cada um naquilo, agora. Quando você discute cozinha, milho, feira, em cada um dos temas, alguém se identifica um vizinho, um amigo e identifica então o seu papel na sociedade.